Este fascínio surgiu em 2010, quando recebi um e-mail de um amigo com o título Hans Otte, e o corpo de e-mail só tinha a frase "para o caso não conheceres". E em anexo estava o primeiro andamento do livro dos sons. Eu nunca tinha ouvido falar no compositor, ouvi esta música e fiquei absolutamente fascinada com esta música do Hans Otte. E fui logo procurar de onde é que esta música vinha, o que é que fazia parte, e enfim, foi um fascínio que não parou de crescer. Eu há uns tempos fui ver, isto é bom termos os e-mails porque dá para às vezes vermos as coisas nas datas certas, e percebi que passado uns dias já estava a contactar o assistente do Hans Otte, a pessoa que o acompanhou nos últimos anos da vida. Contactei o Ingo Amels, que me falou de um livro que tinha, que era uma edição bilingue, que era no fundo a sua tese feita numa versão mais amigável, em alemão e inglês. Eu mandei vir o livro e a partir daí foi um fascínio que não parou de crescer e até hoje. Hans Otte não faz parte do cânon da música clássica, ou seja, não é um compositor que todos conheçam. Aliás, na verdade, se calhar foi até... Essa questão foi uma das que me fez querer fazer este festival. Porque logo na altura em que conheci a música de Hans Otte, comecei a procurar, a perguntar a amigos músicos, não só em Portugal como no estrangeiro, se conheciam a sua música, e grande parte me dizia que não. E, portanto, essa falta de conhecimento da música de Hans Otte, que eu achava que valia a pena conhecer, fez com que eu quisesse dá-la a conhecer não só do ponto de vista musical, mas do ponto de vista mais abrangente. Daí a ideia de ter um festival que tem concertos, exposições e conferências, de forma a dar a conhecer de uma forma mais abrangente, sim. Hans Otte e John Cage eram dois compositores muito diferentes, mas que tinham os dois uma atitude muito semelhante na vida em geral, ou seja, eram compositores que aceitavam o que acontecia e que trabalhavam com aquilo que havia. Ou seja, foram compositores que, para além de compositores, organizaram muitos eventos e que, no fundo, Hans Otte organizou muitos eventos de outros compositores. Ele foi diretor da Rádio Bremen durante vários anos e era programador de um festival, ou de dois festivais, o Pro Música Antiqua, dedicado à música antiga, e o Pro Música Nova, dedicado à música contemporânea, ou seja, alternava a realização destes dois compositores, destes dois festivais, e foi até uma das primeiras pessoas a trazer John Cage à Europa. E enquanto que John Cage, para além de compositor, também era professor e também organizou muitos dos seus concertos à volta, maioritariamente, dos Estados Unidos. Ou seja, eles tinham muito esta ideia do fazer, não só fazer música, mas do fazer acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eram duas pessoas muito serenas e tinham ambos uma grande inspiração na filosofia oriental, portanto, tinham também um desenvolvimento da sua vida espiritual, era algo muito importante para ambos. Depois, a manifestação disso na sua música era muito diferente. Enquanto que a música de John Cage é revolucionária, não só através da ideia do piano preparado, de colocar parafusos e borrachas e porcas dentro do piano para alterar o seu som, mas a própria maneira de conceber a música e de pensar o que é o som. John Cage teve um papel preponderante na história da música a pensar nisso, enquanto que Hans Otte é muito mais enraizado na cultura europeia, numa educação da música clássica, da música erudita, mas que, ao conhecer o que vinha de trás, repensa e faz algo diferente e muito pessoal. A ideia deste festival vem quase desde o início, ou seja, quase desde 2010, quando conheci a música de Hans Otte, mas em 2012 comecei a pensar na ideia de organizar o festival, que aconteceria em 2013, já com o apoio do Ingo Amels, o co-curador do festival, e com o apoio do Goethe Institute. Por questões de calendário, o festival acabou por não poder acontecer em 2013, ficou a marinar, e então em 2019 surgiu a possibilidade de realmente realizar o festival.
que estava pensado para acontecer o ano passado, mas por causa da pandemia acabou por ser adiado e só salvou o meu concerto na Culturgest em outubro de 2020. A ideia do festival é levar a música e a obra de Hans Otte a 4 cidades portuguesas, Lisboa, Évora, Guimarães e Viseu. E o festival consiste em exposições, conferências no âmbito académico, concertos e a estreia da peça de teatro musical Jekyll's Jefan. Sim. Sim, a ideia foi que esta itinerância, que o festival comece em Lisboa e que aos poucos também vá angariando interesse e que haja tempo às pessoas também, que as pessoas possam ir aos concertos e ver a exposição. O festival não tem, nem todos os eventos acontecem em todas as cidades. Por exemplo, um dos pontos altos é o concerto Oriente-Ocidente Cage Otte na Culturgest, a 6 de novembro deste ano, em que vou partilhar o palco com a pianista Margaret Langton, que é uma lenda da música clássica, do piano. É uma pianista que nasceu em Singapura e que mora em Nova Iorque. Foi a primeira doutorada em Musical Arts na Juilliard School e é uma pessoa que conviveu com o John Cage, foi aluna de John Cage durante 11 anos e que vem a Portugal para fazer este concerto, que será um concerto especial na Culturgest, em que se ouvirá, por um lado, a música de John Cage, as suas sonatas interlúcios para piano preparado, tocados pela Margaret Langton, e, por outro lado, a música de Hans Otte, tocada por mim. John Cage simbolizando o Oriente e o Hans Otte simbolizando o Ocidente. Portanto, este concerto acontece só em Lisboa. Depois, o concerto com o livro dos sons de Hans Otte acontece em Évora, em Viseu e em Guimarães. E depois a peça de teatro musical que Ingo Amel está a escrever com a sua esposa, a encenadora Lucimar, vai estrear em abril do próximo ano em Viseu e será apresentado também aqui em Lisboa, no Goethe Institute. Sim, nós na altura não quisemos dar muito ênfase ao facto do festival não ter acontecido ano passado, na expectativa que ele pudesse acontecer este ano. Mas sim, foi um momento simbólico do início deste festival, no fundo, porque desde que eu conheci a peça O Livro dos Sons, em 2010, que tinha vontade de a tocar, mas nunca tinha surgido a altura certa para fazer esse mergulho. E foi muito bom estar a estudar aquela música durante o confinamento de 2020, que foi na altura em que comecei a estudá-la, e partilhar essa música com o público em outubro de 2020 também foi muito simbólico, porque para muitas pessoas foi o primeiro concerto que viram após meses de confinamento, e o cariz da música tão introspectivo e contemplativo fez com que aquele momento também fosse muito especial. E nesse caso eu estava a tocar, mas é um tipo de música em que uma pessoa está dentro e está fora também, e é muito especial. Esta peça de teatro musical, Jekyll's Jefan, não estava prevista no ano passado. Foi um impulso criativo do Ingo Amels, que é o curador do projeto, e é uma peça simbólica também, porque as 3 personagens são John Cage, Hans Otte e Erik Satie, que, como muitos saberão, também é um dos meus compositores de eleição, mas que faz sentido, ou seja, não é por isso que ele lá está, mas é porque Hans Otte conheceu John Cage, eram amigos, e ambos admiravam Erik Satie. E a história desta peça de teatro musical é um repasto culinário-musical entre John Cage e Hans Otte. Passa-se no loft de John Cage em Nova Iorque, em que eles estão a cozinhar uma refeição com cogumelos, porque o John Cage gostava muito de cogumelos e foi um dos fundadores da Sociedade Micológica de Nova Iorque. E a determinada altura, Erik Satie aparece a dizer que tem fome. Portanto, este é o ponto de partida para essa peça, que será feita muito de afinidades musicais, em que são interpretadas várias peças ao piano no decorrer da peça,
E eu estou muito curiosa, portanto, eu não tenho nada a ver com a criação desta obra, serei intérprete. E na altura em que estivermos cá em Lisboa para os ensaios do Concerto Oriente-Ocidente, que acontecerá na Culturgest, vamos estar já a ensaiar para esta peça que acontecerá em abril do próximo ano. Isto porque eu vivo em Portugal, a Margaret vive em Nova Iorque, o Ingo Amels vive em Bremen, portanto teremos que fazer os ensaios à distância, ou teremos que fazer os preparativos à distância, e que serão feitos depois mais próximos, em conjunto, mais próximos da data da estreia, mas agora em novembro será o primeiro momento de ensaios. Sim. Gostava de falar também da importância das conferências, porque não só eu também estar ligada à academia e ter feito o meu doutoramento, ou seja, ter sempre, no trabalho artístico que vou fazendo, há sempre uma preocupação documental, de investigação e de perceber de onde é que as coisas vêm e tentar fazer as coisas o mais corretas cientificamente também. E como vou mantendo uma relação com o CESEM, com o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova, fez sentido que houvesse também essa relação à academia. Portanto, as conferências, a conferência em Lisboa, no dia 4 de novembro, que contará com a Margaret Langton e com o Ingo Amels, portanto, será uma conferência mais à volta da relação de Hans Otte e John Cage, das duas figuras, também de forma individual. Essa conferência acontecerá no Goethe Institute, mas é organizada, no fundo, pelo CESEM. Depois, em Évora, haverá uma conferência no Departamento de Música da Universidade de Évora, onde eu estudei. Em Guimarães, a conferência acontecerá em colaboração com a Universidade do Minho, mas aí em colaboração com a Escola de Arquitetura para alunos de artes visuais. Também nesta perspectiva de que a música e a questão do espaço e habite também ou que chega a alunos de outras áreas. Por outro lado também temos a exposição, e desde o início que havia esta ideia de haver uma exposição, desde do embrião deste festival, porque Hans Otte, para além de compositor de música, fez também instalações sonoras, escrevia, desenhava, portanto era uma pessoa que se exprimia através de vários meios, tal como Satie e tal como Cage. E, portanto, havia sempre esta ideia. E a exposição vai assentar em duas instalações de Hans Otte, Namen Klang e Atem Object. E depois há poemas, há partituras, há uma nova instalação também do Ingo Amels, que parte de um poema que Hans Otte escreveu de homenagem a John Cage. Portanto, enfim, as coisas vão se entrelaçando de formas variadas, e a própria exposição também vai habitar lugares muito distintos. Começa aqui na Brutéria, numa pequena galeria, vai para Évora, para a Igreja São Vicente, que tem toda aquela carga religiosa, não é? É uma igreja que está desacralizada, mas que tem essa imagem forte. Segue depois para o CAA, que é um espaço expositivo com muito espaço e que no fundo é um espaço convencional de exposições, e termina no foyer do Teatro Viriato, que é um espaço muito mais pequeno, mas a ideia aí é que haja essa proximidade também com os espectadores do Teatro Viriato e que seja tudo condensado no mesmo espaço em Viseu. Para mim é muito importante essa diversidade. A determinada altura nós tivemos que pôr um travão também, porque as coisas podem sempre crescer. E eu gostava que ainda fosse maior esta diversidade, e que fosse ao Algarve, que fosse ao Alentejo, que fosse atrás dos montes, mas a determinada altura é preciso também pôr esse travão, porque não, enfim, ainda por cima com a questão da pandemia, de tudo ter sido adiado, há outros projetos que também estão parados e que foram adiados. Mas interessa muito essa diversidade, não só neste festival, e acho que ainda assim conseguimos, com 4 cidades, abarcar algum território português, mas interessa-me isso muito no meu trabalho, e felizmente tenho a possibilidade de fazer concertos um pouco por todo o país e em contextos muito diversos, e é uma grande alegria para mim. Aliás, o meu ideal de vida era, sempre que faço um concerto em cidades diferentes, em terras diferentes, poder ficar pelo menos mais uma noite para usufruir do espaço, coisa que em geral não é possível, porque, enfim, as coisas não correm à velocidade às vezes que gostaríamos.
Eu gostava que as pessoas não tivessem medo de ir a concertos, de ir a exposições. Vejo em conversas que muitas vezes ainda há este estigma que se calhar não é para mim, se calhar não sei como é que me irei comportar, como é que me deverei comportar num concerto. Acho que na dúvida as pessoas devem ir e depois então tirarão as suas conclusões. Eu já tive relatos muito bonitos de pessoas que se deixaram levar e que não se arrependeram. Joana, muito obrigado. Obrigada.